Basicamente falar de identidade visual e referências ou memórias sensoriais de um período de 8 aos 14 anos, que é esse período que eu vou falar para vocês, de 8 aos 14 anos. Às vezes a gente fica pensando assim, poxa, isso não faz nenhum sentido para a nossa construção estética, para quem seremos no futuro, né? Mas eu acredito que sim. E se vocês acham ao contrário, ou se vocês querem comentar alguma coisa sobre essa coisa, será que realmente faz sentido? Deixem nos comentários para a gente conversar. Eu acho que faz todo sentido para a gente isso que a gente vive na nossa infância, né? Então o que eu vou falar para vocês é da minha identidade digital, para que vocês comecem a construir a sua identidade digital. Porque é a sua identidade digital que faz com que você tenha um traço, um desenho específico, uma forma de se movimentar no mundo específico, uma forma de você... O que você quer falar pra gente? Olha, eu fiz esse livro da Pequena Sereia. Tá, você fez o livro, mas olha pra gente. Você fez o livro da Pequena Sereia? Sim. Ah, então quer dizer que é um filme que você gosta de assistir, a Pequena Sereia. Tem ali escrito Pequena Sereia. Ah, entendi. Ali atrás, que não dá pra ver. Ali atrás. Ah, entendi. Então... E o que mais você gosta de assistir quando você pega o celular? Lucas Neto. E o que mais? O Izinho Franzinho. Eita, você é uma Lucas Neto e o Izinho Franzinha, né? Ah, entendi. E vem cá, e Quirico? O que é Quirico? Você gosta? Adoro, eu não gosto. Você gosta do Quirico? Eu adoro. E você tem alguma música que você lembra do Quirico? Quirico é pequeno, mas ele é valente. Sim? É assim, Quirico é pequeno, mas é bem valente. Eu posso entrar aí na cena contigo? Pode. Tá, então eu vou entrar, né? Eu vou virar aqui, ó, pra gente se ver, né? Oi. Oi, gente. Oi. Deixa eu sentar aqui, ó, do seu lado. Oi, gente. Oi, gente. Tá tudo certo? Eu tô aqui com meu pai. Ele tá gravando. Na verdade, ele parece com um irmão. Ah, eu pareço com o irmão? Qual o irmão que eu pareço? Todos eles. Todos eles, entendi. Deixa eu te perguntar. Mas você é meu irmão, né? Somos irmãos também, né? Claro, mas somos pai e filha. Nós somos irmãos. Eu sou mais irmã dele e ele é meu irmão. Ah, quer dizer que somos irmãos? Sim. A gente tomou banho, ó. Cheiro. A gente tomou um banho hoje, né? O cabelo tá cheiroso. Me fala de um filme, de um desenho que você gosta de assistir. Patrulha Canina. Patrulha Canina, isso é muito... Quais são as frutas que você gosta de comer? Morango. Que mais? Só morango? Tangerina. Tangerina, cheiro de tangerina é tão bom, né, filha? Banana. Adoro. E manga, você gosta? Manga é minha preferida. É? Não faz ideia que eu mais gosto. É de manga. E você come manga com casca ou tem que tirar a casca? Às vezes eu tiro a casca. Entendi. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já comeu jaca? Na minha cidade não existia. Ah, não existe. Lá em Campinas, né? O que você lembra da sua cidade lá de Campinas? Eu tomava banho na banheira do Patati Patatá. Ah, E eu não me lembro mais. não se lembra mais de nada? E aqui, o que você mais gosta de fazer? A gente mora próximo do mar, mas o que você mais gosta de fazer aqui? Eu gosto de brincar com meu irmão, né? Ah, comigo, né? Mas você gosta de brincar comigo aonde? Quando a gente No sai? parque. No parque? Eita, tem um parque bem bonito aqui, né? Um beijo bem gostoso, gente. Hoje a gente vai falar sobre memórias, coisas boas, né? A gente vai falar sobre o que a gente pensa. Vamos mandar um beijo bem gostoso pra todo mundo. Tchau, gente! Tchau! Se vocês gostam do vídeo, dê o seu like, né? Pra não perder nenhum vídeo da gente. Exatamente. Não perde nenhum vídeo da gente. Dê o joinha e se inscreva aqui embaixo no canal. É, exato.
Exatamente, filha. Um beijo pra todo mundo, gente. Tchau, fui! Vocês acham que as suas memórias de infância, as suas referências de infância, ajudam na construção da linguagem artística? Pois é isso que a gente vai falar nesse vídeo. Eu vou falar de dois tipos de referências. Referências sensoriais e referências artísticas. Vocês viram a minha filha conversando comigo, batendo um papo. Esse é um desenho dela. E a gente está começando a construir com ela essas referências e essas memórias. É claro que eu construo com ela, mas a escola constrói, os amigos que ela tem na escola, os amigos que ela tem próximo da casa dela e agora, mais do que nunca, a internet. Então o que a gente vai falar aqui será que a sua memória, a sua referência de criança e de adolescente te ajuda na construção do seu universo plástico, ou seja, do seu universo criativo e artístico? Mas antes disso, para quem não me conhece, eu vou estar mostrando um minuto, é apenas um minuto de quem é André Mustafa, ok? Vamos lá? Olá gente, meu nome é André Mustafa e desde muito jovem fui raptado pela arte. Na verdade, desde que me conheço como gente, fui puxado pela arte. Meus pais gostavam de arte, me deixavam rabiscar tudo. Eu pintava parede, mesas, janelas e portas. Se me deixavam brincar na rua, a minha diversão era um giz e uma calçada. Meus irmãos são artistas e fui crescendo e vendo eles pintarem, tocar instrumentos, vendo filmes, indo ao teatro. O teatro. Fui abraçado pelo teatro que me fez viajar pelo Brasil e pela Europa. Voltando para o Brasil, cursei o bacharelado em direção teatral na Universidade Federal da Bahia, fui me aprofundando na cultura afro-brasileira. Fui morar em São Paulo e entrei para o mestrado na Universidade de São Paulo, a USP, na Escola de Comunicação e Arte. E em São Paulo trabalhei na Secretaria de Cultura. Depois fui morar em Campinas e trabalhei com arte, com famílias em vulnerabilidade e riscos sociais. Bom, agora que vocês já me conhecem um pouco, eu convido vocês a falarem um pouco da sua vida criativa, suas referências de infância e de adolescência aqui nos comentários. Isso vai fazer com que a gente troque ideias e quem sabe a gente entender um pouquinho mais do que é referências e memórias para a nossa construção em arte. Se as memórias para a arte só acontecem quando a gente é adulto ou se essas memórias de infância ajudam a gente a fazer a construção dos nossos diálogos estéticos quando a gente é mais adulto, ok? Se vocês gostarem do vídeo, também compartilhem, deem um joinha, isso ajuda o canal a crescer. Caso vocês queiram também, vocês podem fazer a inscrição no canal para que vocês sempre estejam informados de novos vídeos, ok? O que vocês viram no início do vídeo foi a minha filha falando das referências que ela tem. E hoje em dia ela tem algumas referências que não são iguais às nossas da década de 80 e 90. As referências dela também partem da internet, que fazem com que ela comece a fazer imitação, né? Ela começa a ter trejeitos, falar de forma diferente e tudo mais, né? O que eu vou estar falando é de um momento da minha vida que fala de uma referência sensorial e artística sem a internet, né? Neste primeiro momento eu vou estar falando dessas sensoriais, para a gente poder conversar e entender um pouquinho o que é esse universo que eu tenho construído a partir de uma estética de desenhos feitos à caneta. Em outros vídeos eu já me apresentei, falei dos meus materiais, das minhas canetas, já falei de algumas referências minhas, de alguns desenhos meus. Se vocês puderem, vocês vejam os outros vídeos. Valentina fala das referências dela,
aqui em Portugal, mas fala também dessa memória, desse registro que ela teve nesses primeiros anos de vida. Ela tem hoje 5 anos, então a gente veio aqui para Portugal já faz 2 anos, então ela ainda tem esse registro de memória dos 2 e 3 anos que ela viveu lá no Brasil. Então ela fala de algumas coisas, de alguns colegas, de alguns amigos, de algumas roupas, de alguns sabores, frutas que ela tem. Isso na memória dela. Isso começa a criar a memória digital. Essa digital, que é única para todos nós, a gente começa a construir com os nossos filhos a nossa memória digital. Nesse primeiro setênio, o que é o setênio? É uma filosofia, é uma ciência filosófica espiritual, que a gente vai estar falando ao longo de outros vídeos, né? A antroposofia, criada por Rudolf Stein, ela vai falar de setênios. Então o que são setênios? De 7 em 7 anos nós vivemos coisas nas nossas vidas que são marcadas. Então, nesse primeiro setênio da vida da Valentina, do 0 aos 7 anos, ela tem essa preocupação básica, basicamente de repetir, de se identificar com o mundo e repetir as coisas do mundo, de desenvolver uma relação espacial com o mundo e com as coisas e com as pessoas. Então eu não vou falar desse meu primeiro setênio, porque eu não me lembro. Eu vou me falar do meu segundo setênio, dos 8 aos 14 anos. E depois das minhas experiências artísticas, dos 15 aos 21 anos. Essa digital artística é que nos revela no mundo com uma individualidade estética. Então a gente começa a pensar o mundo de forma sensorial e de forma estética. Como a gente vai fazer o traço, como a gente vai pegar no lápis, como a gente vai escrever. Tudo isso é uma identidade digital. A identidade digital é a sua assinatura individual. É assim que a gente começa a construir. Como Leonardo da Vinci, quando a gente vê qualquer tipo de obra que ele faz, a gente fala, isso deve ser Leonardo da Vinci. Quando a gente vê as obras de Caravaggio, a mesma coisa a gente pensa, isso parece ser Caravaggio, né? Michelangelo e tantos outros, Van Gogh e tantos outros artistas que a gente verifica na pincelada, nos traços ou na batida do martelo para fazer uma escultura, a identidade visual que cria essa memória no mundo, né? Em qualquer lugar que a gente vá e verifica determinados desenhos, determinadas artes, determinadas pinturas, a gente verifica e fala, nossa, aquilo é daquele artista, ou aquilo é daquele professor, ou aquilo é daquele jogador, quem fala assim é aquele autor, aquele escritor. Então, a identidade do mundo começa a ser construída com as nossas memórias individuais, a nossa digital individual, a nossa digital que é a nossa escrita. Basicamente falar de identidade visual e referências ou memórias sensoriais de um período de 8 aos 14 anos, que é esse período que eu vou falar para vocês, de 8 aos 14 anos, às vezes a gente fica pensando assim, poxa, isso não faz nenhum sentido para a nossa construção estética, para quem seremos no futuro, né? Mas eu acredito que sim. E se vocês acham ao contrário, ou se vocês querem comentar alguma coisa sobre essa coisa, será que realmente faz sentido? Deixem nos comentários para a gente conversar. Eu acho que faz todo sentido para a gente isso que a gente vive na nossa infância, né? Então o que eu vou falar para vocês é da minha identidade digital, para que vocês comecem a construir a sua identidade digital. Porque é a sua identidade digital que faz com que você tenha um traço, um desenho específico, uma forma de se movimentar no mundo específico, uma forma de você desenhar, uma forma de você criar cenas, ângulos para pintura, para você fazer determinada pintura. Então vou falar dessas minhas memórias sensoriais. E isso eu fiz aqui, na verdade, trouxe algumas imagens. Eu vou falar dessas imagens e então a gente vai poder pensar um pouco nessas imagens, ok? A gente tem aqui a minha tia. Minha tia fazia um pirão com uma leve pitada de pimenta e cheiro verde invadindo toda a casa, né? Essa coisa da comida em Salvador é importante porque
a identidade cultural baiana, especificamente baiana, que trouxe africanos para a Bahia, a gente teve essa identidade cultural a partir dos cheiros, dos odores e do paladar. Né? Eu me lembro que eu ia para a ilha de Taparica junto com os meus irmãos e tinha lá muqueca de siri mole. E essa lembrança de muqueca de siri mole é a maré, né? A maré que traz esse siri diferente e tudo mais. A estrela do mar, sempre quando eu ia à praia, pegava essas estrelas do mar e sentia elas se movimentarem em minha pele. Essa sensorialidade era muito interessante. Eu adorava, quando era pequeno, banho de folha, essa coisa da folha, do cheiro do alecrim, da arruda, da folha de louro, sempre me levava ao fundo da mata, essa coisa da mata, né? A mandioca, né? Mandioca, lá no Brasil é mandioca, macaxeira, aipim, né? É uma raiz representante e imponente da cultura indígena, né? E que está envolvida em todos os preparos de várias comidas, né? E estava sempre na nossa mesa. A festa de Largo é uma aula, né? A festa de Largo é uma aula a céu aberto para quem quer entender de cor, forma, textura, brilhos, tons, né? Além de muito paladar, muito cheiro. Isso era uma coisa que sempre estava muito presente, né? Tem uma coisa que eu me lembro da minha infância, que era o carrinho de café, que me falava que era possível se reinventar no mundo, fazer do banal algo curiosamente criativo. O céu da Bahia era dividir o céu de diversos tons de azul com as matizes das folhas dos coqueiros. Isso era uma coisa que vem com o som das folhas tilitando, o vento, aquela água de coco, aquele som, aquele cheiro do mar que vem com um cheiro de sal, com um cheiro de praia, aquele som. E toda essa sensorialidade sempre foi muito rica em mim na minha infância, junto com a minha família. Eu me lembro quando eu ia na praia com a minha mãe e meu pai, a gente ia e adorava ficar catando conchinhas. Aquilo era muito legal. Catar conchinhas é o desejo de encontrar um tesouro, algo diferente, único, né? Outra coisa que era bacana era quando eu acordava muito cedinho para ver a puxada de rede junto com os meus pais. Eles adoravam acordar 5, 6 horas da manhã. A gente ia 5, 6 horas da manhã para a praia, né? Ver a puxada de rede, brincar nos primeiros raios do dia, né? Tomar banho na praia. Depois teve uma época que eu ia nas férias para o interior de Salvador. Eu ia muito para Jacobina e Miguel Comum. E essas outras paisagens se aglomeram em minha cabeça quando viajava para o interior da Bahia para rever meus primos e tias. A minha tia tinha uma coisa muito interessante. Ela sabia que eu gostava de um tipo de doce que era feito com leite e ovos, né? Açúcar. Eu não me lembro do nome do doce, mas ela fazia aquilo para mim, eu comia aquilo com gosto. E tinha uma coisa no interior que era o papagaio da minha tia. Ele já devia ter muito tempo, devia ter uns 20 a 30 anos. Ela dizia que tinha 50. Mas eu olhava para os olhos do papagaio e ele sempre descobria algum segredo em mim. O milho. Milho era sempre maravilhoso, milho verde, milho assado. E em Miguel Comum me ensinaram a gostar do milho do cuscuz. Era muito bacana, a gente comia aquele cuscuz com ovo, requeijão por cima, um pouquinho de manteiga que derretia e aquilo era muito bom, muito gostoso. A canjica, a minha mãe perpétua, minha mãe de sangue perpétua, ela sempre trazia essa coisa de fazer a canjica com um pouquinho de canela em cima. Aquilo era muito saboroso, era muito carinhoso, era muito terno. Ela tinha muita ternura, muito amor pelos filhos, né? E isso faz com que eu tenha essa ternura e esse amor por Valentina. Olha só, eu vou falar agora de caju. Só me lembro de meu pai comendo e se lambuzando com caju
e manchava tudo que era camisa. E a minha mãe ficava meio que chateada, mas dava risada. Meu pai me apresentou ao colar de licuri. Enfeitava o pescoço e depois que enfeitava a gente ia comendo e andando pela feira, pela praia. E isso era uma coisa que existia, hoje em dia quase não se vê. Isso aqui é muito legal. Feito em Recife. Quando eu ia em Recife ver meus irmãos, eu adorava comer tapioca. Era quando eu ia visitar meus irmãos. É claro que em Salvador tinha muito disso, né? Acarajé. Acarajé é uma palavra iorubá. Acará unjé. Acará é um bolo feito de feijão fradinho frito no azeite de dendê. Acará unjé é comer. Então ficou em Salvador a palavra acarajé para essa. Acaçá. Sempre gostei do sabor de acaçá. Tem gente que não gosta, né, do sabor de acaçá, mas eu adoro o sabor de acaçá. E quando eu comi o acaçá, ele me deixava muito tranquilo, né? Parece que o acaçá era como se eu estivesse comendo nuvens, né? Comer um bom acaçá, um acaçá fresquinho, me deixava sempre muito em paz, né? Essa coisa que era muito forte lá em Salvador é a festa de Cosme e Damião. Né? As crianças comiam de mão e sentavam na esteira e ninguém falava que estava errado. Naquele momento, comer de mão e sentar no chão na esteira era a coisa mais bacana. Reunia crianças, reunia adultos para celebrar a festa de Cosme e Damião. Quando eu ia para Maragogi-Pinho, com os meus outros primos, eu via as panelas de barro e os cachixis, que eram miniaturas de barro. Era muito bonitinho aquilo, era muito gostoso de ver e todo mundo fazendo aquela festa e tudo mais. A pamonha de Carimã, minha mãe adorava. A gente saía sábado de manhã para fazer compra na feira e ela tinha essa coisa da pamonha de Carimã. Era um sabor que ela gostava muito e que depois de muito tempo é que eu fui começar a gostar disso que ela gostava. Era na Feira da Maralina, pela manhã bem cedo. Outra coisa, nas festas de São João, as bandeirolas, o licor, a fogueira, as danças, os dias coloridos com céus estrelados, essas bandeirolas, era uma coisa fantástica. A melancia era quando eu ia para a chácara, junto com meu pai, plantar. Nós íamos plantar milho, melancia, abóbora, feijão de corda. E essa imagem da melancia me lembrava a minha memória sensorial junto com meu pai. Em Salvador tem uma coisa que era sempre andar com os pés no chão. Né? Eu ouvia das senhorinhas que sempre falavam comigo: menino, coloque sempre o pé no chão, você traz força, você traz axé. Né? Axé é uma palavra iorubá para força. Essa africanidade, essa coisa oriental que tem a Bahia. E quando eu falo oriental, não é do Japão, mas é uma África oriental, é um local de uma língua totalmente diferente, né? O iorubá, o banto, né? E tantas outras línguas que formam essa Bahia e que trazem esse sabor, essa coisa. E tem uma coisa, né? A arte é uma forma de nos reencontrar com o sagrado, né? E os africanos no Brasil possibilitaram isso, né? É esse Brasil que em algum momento ela começa a ser reativado em mim.